Capítulo 20. A literatura cavaleiresca como literatura rina. O Dom Quixote de La Mancha e os livros de cavalaria. Destruição dos mistérios atlantes e arianos. Hércules Alcides. O grande encantador Merlin, o Rina. O baladro de Merlin. Os 12 trabalhos de Hércules e a Távola Redonda. O 12 nos mistérios. Eu sou Merlin, aquele que as histórias. Arthur Sutra, Uter e Pendragon. A Ilha Valoria ou dos Anciãos. Um trecho de Gibbon. Opiniões de Hume, Clemensin, Aribal e outros. O Fio de Ouro. O Cama Louca Gaélico. O Corvo de Arthus e a Cidade do Dite. O Rei Pescador e seu Santo Graal. Os Eternos Lobos em Pele de Cordeiro. Velhas Patranhas Verdadeiras. As Crônicas de Turpin, Carlos Magno, Orlando e os 12 Pares. O Telesim de Rusticiano de Pisa. O Neto Bretão de Enéas. Amadis e sua Penha Pobre. Tirante o Branco, o Cavaleiro do Febo, Partinopleis e outros heróis cavaleirescos. A Conquista Gina do Ultramar da Vida. Salidos, Galatias e outras pessoas da pastoril Arcádia Gina. A Jerusalém Libertada, de Tasso. Os 4 filhos de Aimon. Godofredo de Goilon e a magia síria. Circes e heróis. A fonte do riso. Os cruzados e os ginas. Os cavaleiros do templo e o velho da montanha. Quem, com as luzes teosóficas, estudar profundamente a incompreendida e caluniada literatura cavaleiresca que o Dr. Daniel Witt atribui a árabes e hindus, logo perceberá que ela é simbólica, iniciática ou rina. A célebre sátira de Cervantes em seu Dom Quixote, longe de destruí-la, como parece, a purifica e sublima, quando se sabe ler nas entrelinhas, e toda a Idade Média deveu suas luzes, em meio à geral ignorância, à corrente de idealismo, cavalheirismo, heroísmo e ciência transcendente que ela trouxe ao mundo dos bárbaros, embora o mundo, cego, nem sempre tenha conseguido compreendê-la. Infelizmente, um tema tão amplo não poderá ser desenvolvido em um simples capítulo. Deixo para um livro, embora aqui sejam dadas as tonalidades adequadas do mesmo, tonalidades iniciáticas, ou seja, abstrusas, intuitivas e até certo ponto secretas, tonalidades que o leitor, por si mesmo, é o único chamado a desenvolver, à maneira também de cavaleiro andante do ideal, em busca de sua efetiva salvação gina após as sombras desta vida miserável física, que não passa de trânsito, dúvida, dualidade e luta. Roma, por Júlio César, havia destruído nas Gálias esse culto iniciático gina ou dos mistérios atlantes e arianos, do qual tanto nos falam Ragon em sua ortodoxia maçônica, e Blavatsky no volume I de sua doutrina secreta, mas como o demônio dela na Galés, Escócia e até Irlanda era quase nominal, mal o império se desmoronou, chegaram as invasões normandas e recrudesceram as lutas dos pictos escotos contra os galos celtas, caledonios ou bretones, ou seja, contra os herdeiros desse estuata de Danangalos celtas, dos quais tratamos em vários lugares, e teve-se que ressuscitar a mesma tradição primitiva das façanhas simbólicas de Alcides, Hércules ou o Senhor, ou seja, dos atlantes da boa lei ou rinas, que se salvaram da grande catástrofe, lutando contra os sequazes da má magia, que nesta pereceram. De fato, é uma lei na evolução do mito que as façanhas recentes de um herói se encapsulem, por assim dizer, nas de outro mais antigo, como se vê nas de Napoleão imitando César, César Alexandre, Alexandre Adário, a Sesostris, etc., dentro da eterna repetição cíclica da história vislumbrada por Vico. O novo Hércules ou Arjuna galo celta do ano 514 chamava-se Arthus, e seu instrutor, o Krishna nórdico que o animava em suas lutas, foi Merlin, aquele que as histórias contam que teve como pai o diabo, mentira autorizada pelos tempos. Príncipe da mágica e monarca e arquivo da ciência zoroástrica, emulando as eras e os séculos. De fato, da mesma forma que Jeová se apresenta a Moisés e Jesus a Paulo, ou seja, como o mestre iniciador se apresenta por fim ao discípulo antes que este inicie sua obra redentora, Merlin, o arquidruida ou pontífice, surge um dia de seu sepulcro diante dos olhos assombrados de Arthus, e da mesma forma que antes fizera com o Pendragon Vortigerno no lago seco iniciático, lança a Arthus o terrível baladro, treno ou profecia, da serpente branca e vermelha, enroladas na tal, formando o eterno caduceu de Mercúrio,
e fala-lhe do formidável javali de Cornuallis, do leão de justiça, e, enfim, da necessidade que tem Arthos, como Pendragon ou líder também dos Ciburos, Bretones, Caledonios, Tuatas e outros povos primitivos ocidentais, de empreender corajosamente a difícil conquista do Santo Graal, o Monte Santo da Iniciação, que, como demonstramos no capítulo Parsifal, de nosso Wagner, mitólogo e ocultista, não é nenhum prato, copo, joia ou pedra física, como depois disseram os necromantes falsificadores do augusto mito Ario-Atlante, com base em um dos 68 evangelhos apócrifos, ao falar da lança de Longinos e das pregações de José de Arimateia, para estímulo de todos aqueles heróis da Távola Redonda, Galóis, Bofe, Dom Galvão, Perceval ou Parsifal, etc., etc., encarregados de sua conquista. Segundo o mitógrafo espanhol Dom Buenaventura Carlos Aribal, em seus livros de cavalaria, Revista Crítica de História e Literatura, página 326 e seguintes, Pellicer, em uma de suas notas ao Quixote, sustenta que Ambrósio Merlin foi um célebre inglês, tido como encantador e mago ou profeta, que floresceu por volta de 480, e que a grosseira malícia de alguns, lembrando também as supersticiosas apocalípticas acerca do Anticristo, dizia-se que era filho de uma princesa louca e de um feroz demônio Incubo, que transmitiu a seu filho toda a sua prodigiosa ciência. Feijoo, em seu teatro crítico, segunda, diz 5, ainda dava mais detalhes sobre essa mãe de Merlin, dizendo que ela foi uma religiosa do mosteiro de Cacomerlin. Quanto ao seu baladro, nele também são narrados minuciosamente os laços santos que ligavam o velho instrutor Merlin aos seus 3 principais discípulos, Alero, Pendragon e Arthos, ou seja, os homens nascidos de mulher, os deuses e os heróis. Nota explicativa. Principalmente indigentes do outro mundo. Capítulo 7. O javali de Comoalia, o leão da justiça e Hércules Arthos, ou o homem, também são, segundo as teogonias bramânicas, os 3 últimos manus ou condutores de homens, que podem ser vistos descritos em nossas conferências teosóficas, capítulo das ensinanças orientais e da geologia. Por mais que a imaginação e a má-fé da magia negra eclesiástica tenham tentado deturpar essas coisas, sua tarefa acaba sendo inútil, porque geralmente deixa os nomes intactos, com os quais, graças à chave filológica, é possível sempre reconstituir a verdade perdida. Isso acontece com esses 3 nomes iniciáticos. O de útero, ou matriz, refere-se à raça daqueles heróis lunares, aqueles filhos de mulher de Job e do Evangelho, aqueles filhos de Kunti, ou de Prita, do Bhagavad Gita, que são representados como símbolo oposto ao dos Pendragones, ou Penteir, homens solares, Kurus, Caurios, ou Kírites, dominadores do mistério da mente, ou Pentalfa, estrela iniciática de 5 pontas, que o Mahabharata, como todas as outras teogonias, contrapõe a esses heróis de segunda ordem, completando com uns e outros o símbolo arquicavaleiresco da Rosa Cruz, mistério do 4 com o 5. O elo de ligação entre ambas as classes de heróis, enfim, o do famoso Arthos, Sutra, ou o fio de ouro, o algoeides gnóstico e oriental, se lido ao contrário, ou seja, em Bustréfodo. Por isso, por sua vez, Arthos é o herói dos Siluros, ou líbios iberos morenos de Caerleon, morto na Ilha Valoria, a mansão dos Ava, avós, antecessores, Pitris ou Rinas, e alma, tanto em vida quanto depois de morto, de todas as lendas cavaleirescas da Armórica, Cornualha, Bretanha, Gales, Hibernia, Escócia, etc. Arthos, de fato, morre em desesperada luta contra os invasores normandos e saxões, luta na qual apenas reproduziam-se as antigas lutas pós-atlantes entre os magos brancos, Tuata, e os magos negros, ou Firbolgs, tantas vezes aludidas. As fabulosas histórias de Arturo e todas as que se referem à Távola Redonda que ele fundou, continua dizendo Aribal, são consideradas justamente as mais antigas entre os livros de cavalaria que chegaram até nós. Algumas delas foram escritas, sem dúvida, muito antes da invenção da impressão. A primeira edição da Crônica de Artuso da Inglaterra, pois também há Arthur da Bretanha e Arthur do Algarve, é a que foi dirigida em Westminster pelo célebre livreiro Caston, 1545, com o título de The Lily and Acts of the King Arthus, of his noble knights of the Round Table, and intended the dolorous death of them all, which book was reduced into English, by Sir Thomas Mallory KNYTHT.
O original deste livro, ou era português ou era latino, assim como os de Lanzarote do Lago, Tristão de Leonise e outros primitivos. Arthur, segundo os poetas e romancistas que celebraram suas proezas, foi fruto do comércio adulterino de Pendregon, general dos bretones, com Engasna, ou Ringlana, a princesa Gina da Cornualha, é o ter, ou seja, o fruto de uma raça meio gina e meio humana, como costuma acontecer com todos os heróis, que, pela gnose, gnana ou ciência rina, estabelecem assim a ponte entre os homens e os deuses. Nascido em 453 e elevado ao trono de seu pai em 516, alcançou notáveis vitórias contra os saxões, pictos e escotos, e, depois de constituir a Távola Redonda, conquistou a França, Noruega e Dinamarca, Reino de Diná, nome, dizemos nós, que aparecerá depois. Entrou na Espanha, onde matou um gigante, o Gerion de seu homólogo Hércules. De lá, revolveu suas hostes sobre Roma, contra a Igreja Romana. Foi então que soube da infidelidade de sua esposa com seu sobrinho Modred. De volta aos seus estados, venceu os rebeldes, e gravemente ferido em combate, morreu na ilha de Caman, Camelot, ou Cama Louca. O livro de Arthur, diz Gibbon, História da Decadência e Queda do Império Romano, C38, foi escrito em mau latim por Godofredo de Monmouth, posteriormente traduzido para a língua familiar daquele tempo e enriquecido com todos os incoerentes adornos que a imaginação, as luzes e a erudição do século XII podiam fornecer. A fábula de uma colônia frígia, transportada das margens do Tibre para as do Tâmisa, se enlaça facilmente com a Eneida, como se enlaça, acrescentamos nós, com as do Stuata de Dana. De Troia, então, desciam os augustos avós de Arthur, e assim resultavam parentes dos Césares. A superstição e a galanteria do herói bretão, suas festas, seus torneios e a fundação dos Cavaleiros da Távola Redonda são coisas forjadas no molde da cavalaria, então florescente, e as fabulosas proezas do filho de Uter ou o filho da mulher pareciam menos incríveis que as empreendidas pelo valor dos normandos. As peregrinações e as cruzadas haviam introduzido na Europa os contos de magia, próprios dos árabes. As fadas, os gigantes, os dragões alados, os palácios encantados, misturaram-se com as ficções mais simples do Ocidente, e a sorte da Bretanha foi sujeita à arte e ao vaticínio de Merlin. Todas as nações receberam e adornaram a novela de Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, e os volumosos contos de Tristão e de Lanzarote tornaram-se a leitura favorita. Apesar de toda a lenda, Arthur é um personagem histórico, na opinião do sábio Hume, que, em sua História da Inglaterra, capítulo 1, diz, ao descrever as invasões saxônicas, nesse momento crítico, os bretones do sul solicitaram a ajuda de Arthur, príncipe dos Siluros, cujo valor heróico sustentou o destino de seu país contra a ruína que o ameaçava. Este é o mesmo Arthur que foi tão celebrado nos cantos de Taresin e outros bardos da Inglaterra, e cujas proezas militares foram distorcidas com tantas fábulas, a ponto de gerar dúvidas sobre a realidade de sua existência. Mas os poetas, embora costumem alterar com suas ficções a história mais verdadeira, não deixam de ter algum fundamento em suas exagerações. Finalmente, nosso Clemensin, em suas notas ao Quixote, acrescenta que Monmouth não compôs, mas traduziu para o latim, com algumas adições suas, a história de Arthur, cujo original já estava escrito, segundo Aribal, em língua galesa. Essa língua cara com a língua para fora e os olhos bem fechados que, de origem líbio-íbero ou atlante, se perde na noite dos tempos, assim como se perde, por assim dizer, a origem das lendas acumuladas em torno da história de Arthur, na distante penumbra de seu protótipo original, Alcides, ou o Cid, isto é, o Senhor, Arjuna ou Hércules. O próprio nome é uma palavra composta de Arctus, urso, e Ouros, guardião ou condutor, o que o coloca ao lado do de Serfroid, o condutor da corça, mártir trinitário do século XIII, queimado vivo em Babilônia, e não mencionado nos martirológios, Gautama, o Buda, ou seja, o sábio, o condutor da vaca, Buotes, o condutor do carro do sol, o homem solar em suma, o super-homem, que é fio de ouro entre os homens e os deuses. Por isso o professor RHYS, com grande acerto, o faz a metamorfose do deus galo Mercúrio. Artário, rei de Oberon na ilha encantada de Avalon, onde venceu Troste RWYTH, o gato de Lausana, a besta apocalíptica ou rugidora, no Kami. Loi,
ou Kamaloka, o mundo astral das paixões, ou o submundo. Fim da nota explicativa.